Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. O tempo corre, as horas passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado a ti e a mim. Eis que foi morto, foi crucificado, morto por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a graça de Jesus esteja com você. Eu estou deixando essa gravação. Hoje o nosso culto está sendo transmitido através de uma gravação que foi feita, porque eu estive pregando agora às 5 horas na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que fica na Barra da Tijuca, e é pastoreada pelo meu querido amigo reverendo Aloísio Bacelar. E como não haveria tempo hábil de eu voltar para transmitir o culto, eu deixei esse culto gravado com a mesma mensagem, com o mesmo teor. É claro que a liturgia é um pouco diferente, mas com a mesma mensagem que eu levei para aquela igreja querida e aquela igreja irmã. Peço a você que ore por mim, que ore pelo nosso ministério, porque a essa hora eu devo estar voltando da Barra da Tijuca. Eu e a Beatriz, nós estivemos lá com todos os cuidados, usando máscara, com um número mínimo de pessoas participando no culto. E o culto foi transmitido às 5 horas. Alguns que puderam acompanhar estiveram conosco e puderam participar com a gente. Queridos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, no Salmo de número 20, o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Celebraremos com júbilo
a tua vitória. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos, nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Este salmo foi composto para abençoar Davi quando ele saía em alguma batalha, quando ele tinha alguma luta para enfrentar. Esse salmo foi composto talvez pelo próprio Davi ou por alguém que o manejou, né? O salmo é de Davi ou para Davi, e ele foi dedicado justamente ao mestre do campo. E uma coisa que a palavra de Deus nos diz é que nós que cremos em Cristo, reinamos com Cristo. E a palavra também nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, que vós, pois, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nos dá esse status real, nós reinamos juntamente com Cristo. Então, esse salmo diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a todos nós. Vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e pedindo para que o Senhor nos prepare para um momento de louvor e de adoração que nós vamos ter logo em seguida. Louvemos ao nosso Deus, oremos ao nosso Deus. Querido Deus, quero colocar diante de Ti a vida dos Teus servos. Quero te pedir que o Senhor os abençoe, ó Pai, e nos abençoe. Quero te pedir que a Tua graça esteja sobre nós e que todos os pedidos, ó Pai, que cada um está fazendo e colocando diante de Ti, seja atendido pela Tua graça. Nós hastearemos pendões, ó Pai. Nós cremos na vitória que o Senhor está preparando. Nós cremos que o Teu caminho é melhor do que o nosso caminho. Que a Tua vontade é melhor do que a nossa vontade. Mesmo assim, nós colocamos diante de Ti toda a nossa ansiedade. Pedimos por aqueles que estão enfermos, pedimos por aqueles que estão passando por necessidade. Pedimos pelo nosso país, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe e guarde cada um dos Teus filhos. Que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua graça esteja sobre os Teus filhos e fale ao nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos hoje, onde quer que estivermos, onde e de onde estamos sendo escutados e ouvidos nesse instante. Ó Pai, que o Senhor esteja presente naquele lugar, que a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 se reunirem em Teu nome, Tu estarás presente. Por isso, Senhor, nós estamos reunidos aqui, mesmo em tempos e locais diferentes uns dos outros, mas nós cremos, ó Pai, na união de todos os cristãos em Cristo Jesus. Nós cremos que o corpo de Cristo é um só, que onde quer que haja alguém adorando o Teu nome, nós estamos unidos com Ele pela ação do Espírito Santo, Senhor. Eu te peço, abençoa os Teus filhos, sê conosco em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ouvir nosso querido irmão Sérgio Freire louvando a Deus conosco através deste cântico que ele preparou para nos falar a respeito da angústia de se sentir abandonado. Ele me contou que quando ele ouviu uma mensagem sobre a Agar no deserto, aquela escrava de Abraão que foi mandada embora com seu filho porque havia nascido Isaac, e ela foi mandada embora e ela se sentiu desamparada por todos. Ela estava a ponto de morrer, ela entregou sua vida, deixou seu filho num canto, no deserto, deixou lá num lugar, o menino já desfalecido. Ela não teve coragem, ela falou, não quero ver meu filho morrer, eu vou morrer ali na frente. Mas um anjo o encontrou.
O Senhor mandou um anjo até ela. O Senhor mandou a ela um mensageiro que lhe disse: o Senhor vai cuidar de você. E esse teu filho, que você está achando que vai morrer, ele vai ser o líder de grandes nações. Deus vai fazê-lo grande através dos seus filhos. 12 tribos sairão dele, como também de Isaac. E essas 12 tribos formaram os ismaelitas, que até hoje estão sendo representados pelo povo muçulmano. Então, meus irmãos, Deus tem olhado para você e para tudo aquilo que você necessita. Louvemos ao nosso Deus, nosso querido irmão Sérgio Freire. De um dia para o outro me encontrei caminhando num deserto, uma surpresa que a vida me guardou. É triste um filho pra criar, sem teto, um desespero só, sem pão. Águas só das muitas lágrimas que vinham de um choro que Deus ouviu. Clama, Ele cumprirá o que prometeu. Está escrito, creio, Ele não falha comigo. Clama, Ele cumprirá o que prometeu. Está escrito, creia, Ele não falha contigo. Ele não falha contigo, é verdade. Clama, ele prometeu e ele vai cumprir. Deus não falha, Deus está presente. Hoje eu quero falar sobre qual o caminho que Deus tem para que nós o vejamos. A Bíblia nos conta de várias pessoas que quiseram ver a Deus. A Bíblia diz que lá no Éden, Deus vinha ao final da tarde conversar com a sua criação, especialmente com o casal, o primeiro casal. E a Bíblia nos conta que lá no Éden, Deus, ao final da tarde, vinha conversar. A Bíblia não nos diz se Adão, como é que Adão via a Deus, que Eva viam a Deus, como é que eles olhavam para Deus. Porque a própria Bíblia diz que nenhum olho é capaz de suportar a presença de Deus. Quando Moisés pediu ao Senhor, falou: Senhor, eu quero ver. Ele disse: nenhum homem pode ver a minha face, senão vai morrer. Mas eu deixarei que você veja. Farei passar diante de ti toda a minha glória e me verás por trás. Uma maneira judaica de dizer, é uma visão adequada à nossa visão. É uma maneira de Deus se mostrar que nós somos capazes de ver. Porque se Deus se mostrar em toda a sua justiça, em toda a sua glória, nós não suportaremos. Em vários lugares da Bíblia, quando o anjo do Senhor aparece, que é uma maneira do próprio Deus se manifestar, é um mensageiro do Senhor, a palavra de Deus fala desse Malak Adonai, que é este anjo especial, que parece ser um anjo que aceita, por exemplo, que as pessoas se curvem diante dele. Nenhum anjo do Senhor aceita isso, mas esse aceita. Este está presente quando, por exemplo, o pai de Sansão, a mãe de Sansão, descobrem que é ele, eles se ajoelham. E eles ficam preocupados, eles dizem: eu vi o Senhor. O próprio Isaías diz assim, né? Eu vi o Senhor no alto e subindo no trono, e vi as abas das suas vestes, enchi o templo e tal. E ele, no momento, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. Então, há uma maneira, assim, de ver a Deus. Existe uma maneira que se adequa à nossa própria visão, a nossa própria maneira de perceber, a nossa percepção. Eu diria que esta maneira é tão extraordinária que até pessoas que não enxergam são capazes de ver, são capazes de perceber a presença de Deus.
Nós temos uma dica disso quando Jesus Cristo está falando com os apóstolos. Ele está dizendo assim, onde eu vou, vós não podeis ir. Mas eu vou e voltarei. E os seus discípulos ficam angustiados e dizem, Senhor, mas onde vais? Que nós não podemos ir. E ele diz, no momento, não, vocês não podem saber. Ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. E um dos discípulos, nessa conversa, que está lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Filipe, chega para Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Eu acho isso muito interessante, porque nem Moisés conseguiu ver isso. E Filipe, com toda a humildade, fala, não precisa muito, Senhor, eu só quero ver o Pai. Eu só quero ver o Pai. E Jesus diz uma coisa para ele fantástica. Ele diz assim, há tanto tempo que eu estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que dizes? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. A maneira de nós vermos o próprio Deus é que ele se revelou em Jesus Cristo. Quando nós encontramos Jesus Cristo, abrem-se os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o Senhor. Mas é preciso alguma coisa. Para que a gente tenha uma visão clara de Deus, uma visão inequívoca. É possível que muita gente esteja vendo o Senhor como aqueles discípulos logo depois da ressurreição, que andaram com Jesus e não o reconheceram. Como Maria Madalena, que pede a Jesus, achando que ele é o jardineiro, que ele é quem cuida daquele campo, e fala assim, mas onde o colocaste? E ele diz, Maria. Quando Deus nos chama pelo nome, os nossos olhos espirituais se abrem. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante isso. Ele está dizendo que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, não é possível. O que acontece? Uma pessoa crê em Jesus e os seus olhos espirituais se abrem. Mas, se ela não buscar a santificação e a paz com todos, ela não conseguirá ver o Senhor, embora ele esteja ali revelado aos olhos dela. Isso é muito triste. Há cristãos que não conseguem ver o Senhor. Continuando o que diz aqui, olha só. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deixa eu dissecar para vocês esse texto para a gente poder entender aquilo que o autor aos Hebreus está nos dizendo. Ele está dando uma ordem, no meio de várias recomendações e vários conselhos, ele vai dizer o seguinte, olha, segui a paz, procure a paz. Procure viver em paz com todo mundo. E a santificação. Santificação é um processo no qual Deus nos convida a operar juntamente com Ele. Por isso nós dizemos que nós cooperamos com Deus. É Deus quem opera e nós respondemos a essa operação de Deus, essa santificação. E a versão revista e atualizada diz assim, né? Os que seguir, persigam, esse é o sentido da palavra em grego, persigam
sigam diligentemente a paz. Procurem a paz. No que depender de vós, diz Paulo em outro lugar, tende paz com todos os homens. No que depender de vós, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, notem que as bem-aventuranças estão interligadas aqui. O que é essa santificação? É justamente esse processo no qual nós vamos caminhando cada vez mais para perto, para junto do Senhor. E à medida que nós caminhamos, coisas que estão presentes na nossa vida, que atrapalham a nossa visão de Deus, vão sendo tiradas, vão sendo eliminadas. Deus vai purificando, Deus vai agindo, Deus vai criando coisas novas no coração e na vida da gente. E Ele vai limpando aquelas coisas que nos impedem, aquelas escamas que estão nos nossos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi preciso que ele tirasse as escamas. E a vida inteira ele foi aprendendo, e cada vez mais ele via o Senhor de mais de perto. Então diz aqui, a santificação, busquem a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Mas há 3 coisas na santificação que ele chama a atenção. Ele vai falar de 3 conselhos extremamente importantes para que você veja o Senhor. O primeiro conselho é: não seja faltoso. Porque se você for faltoso, você se separará da graça de Deus. O segundo conselho é: não haja raiz de amargura, porque a raiz de amargura brota e a amargura volta ao teu coração ou se instala no teu coração, e a raiz de amargura, além de amargar a tua vida, contamina outras pessoas. E não seja impuro ou profano. E ele dá um exemplo do Antigo Testamento, como foi Esaú, por exemplo, que, diante de um prato de comida, considerou o privilégio da primogenitura uma coisa que não valia nada. Eu não posso trocar isso por dinheiro. É uma bênção espiritual, e ele jogou fora um privilégio espiritual para ter um prazer momentâneo, para se alimentar e comer e matar a fome. Então, não faça isso. Não faça isso. O texto lá da Bíblia atual, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte, mesmo texto, olha só: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, que é a santificação. Pois sem isso, ninguém vai vê-lo. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Isso é ser faltoso. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Isso é a raiz de amargura. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Então, vamos dizer aqui, em primeiro lugar, não seja faltoso. O que é ser faltoso? Ser faltoso é justamente isso, é não fazer o que lhe cabe fazer. Não falte. Não falte. Se você falta, você não pega aquela matéria do dia. Isso acontece na escola. Se você falta ao culto, você não é abençoado pela mensagem que foi transmitida. Você não é abençoado pelo ambiente espiritual que se cria. Você não é abençoado pelos hinos e pelas orações daquele momento. Pode ser até que, faltando ao culto, estejam orando por você e a bênção vai te alcançar. Mas você não vai ter aquele momento. Faltar, ser faltoso, é ser negligente. Negligente naquilo que pode ser para você um meio pelo qual a graça de Deus vem até você. Notem, não é que você precisa fazer alguma coisa para alcançar a graça. Não. Basta você estar presente. Basta você estar diante de Deus. A graça ali é o ambiente da graça, ali é onde a graça está sendo derramada. Se você chega, não, mas eu perdi a graça. Sim, você não estava presente.
Você faltou. Faltar significa não cumprir aquilo que lhe cabe cumprir. E aí, você, ao faltar, você se separa da graça de Deus. A graça passa perto de você, mas você não é atingido por essa graça, porque você não estava no lugar certo, na hora certa. Mas como é que eu vou saber qual é o lugar certo, a hora certa? Basta você olhar pela palavra de Deus o que é certo, o que é correto, como falar, como ouvir, e aí você estará no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, a graça estará ao teu redor e encherá a tua vida. Você será cheio de graça. Maria foi chamada cheia de graça. Bem-aventuradas. A Isabel disse, bem-aventurada. O Senhor te agraciou, o Senhor, a graça de Deus. A oração da Ave Maria, que aproveita esse pedaço do Evangelho de Lucas, vai dizer assim, né? Salve, Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça por quê? Porque ela tem graça em si mesma? Não, é porque ela aceitou a vontade de Deus. Ela permitiu que Deus agisse com ela do jeito que Deus queria que ela fizesse. Ela aceitou, diante de todos os perigos de ser apedrejada, de seu marido ir embora, das pessoas olharem para ela, ela disse, bom, faça-se em mim conforme a tua vontade. Ao se colocar no centro da vontade de Deus, Maria foi cheia de graça, assim como tantos outros em toda a história da Bíblia, e assim como tantos outros em toda a história da salvação, do cristianismo. Eu e você podemos ser cheios de graça, podemos ser. Basta que, como Maria, nós estejamos no centro da vontade de Deus. Segundo lugar, não cultive ervas amargas dentro do seu coração. Raiz de amargura é aquela erva que você tira a amargura, faz assim, você ficou amargurado com alguma coisa, você fala, parece que esqueceu, mas não esqueceu. Toda hora volta aquela amargura. Na hora de dormir, a gente lembra de quem falou mal da gente, de quem brigou, de quem nos rejeitou, de quem nos traiu. E a gente vai guardando e cultivando ervas que vão brotar, não tenha dúvida. E se não brotarem de uma maneira clara, vão brotar de maneira disfarçada, através de dores, através de depressão, através de tristeza, de ansiedade, de angústia, de não conseguir dormir, de ficar com a cabeça rolando. Sabe aquele pensamento que não sai, mas ela não podia ter feito isso. Sabe aquela coisa de você continuar uma briga que não aconteceu? Fulano te fala um negócio, você fica louco, você sai de perto, fica quieto. Mas aí, depois que você saiu de perto, você continua a briga. Devia ter falado, por que eu não falei? Eu devia ter falado isso. Se falasse isso, na hora ele ia ver, aí ele ia me responder, e a gente continua brigando com a pessoa, só que a pessoa não sabe. E tem uma coisa, quem bate, esquece. Mas quem apanha não esquece. E esse é o problema. A gente precisa perdoar, porque senão essa raiz de amargura que entra no nosso coração, ela brota e ela perturba a gente. E ao brotar e ao fazer de nós pessoas amarguradas, nós começamos a contaminar todo mundo. Todo mundo que a gente conversar, a gente vai falar mal daquela pessoa. A gente vai se... mas fulano não podia ter feito isso comigo. O que não sei o que? Fulano, não confiaria muito, não. A gente está contaminando as outras pessoas. Uma pessoa amargurada contamina todo mundo ao seu redor. É uma tragédia, é capaz de dividir uma igreja, é capaz de acabar com uma família, é capaz de matar um casamento, é capaz até de cometer crimes passionais. Amargura. A única maneira, meus irmãos, de combater a amargura é com a doce presença de Jesus Cristo e com o perdão que nós damos. A gente tem que liberar aquela pessoa, não adianta. A gente precisa perdoar. É difícil, é uma das coisas mais difíceis que existem.
Mas se você está cheio de amargura, você não consegue ver Deus. Se você é faltoso, Deus está ali e você não vê. Estão percebendo? Você quer ver a Deus? Você quer ver a ação de Deus na sua vida? Você quer ver Deus agindo? Você quer, como tanta gente que você conhece, diz, mas Deus agiu ali, Deus agiu aqui. Caramba, eu nunca vi esse negócio, Deus agindo tanto desse jeito. Talvez, ou você não estava presente, ou vocês não estavam no centro da vontade de Deus. Deus agiu na tua frente e você não viu. Talvez você estivesse tão amargurado e reclamando dos seus problemas e das suas dificuldades que você não conseguiu ver a Deus. Você não conseguiu ver a ação de Deus. Certo? Por fim, não deixe que o pecado te contamine. Não deixe. Não seja impuro, não seja impura, nem profana. Não desrespeite aquilo que Deus diz para não ser feito. Há muita gente, há muitos maridos, por exemplo, que por uma noite de prazer jogam fora o casamento uma vida inteira. Muita gente que por um descuido contamina tudo. Por uma mentira contamina tudo. Isaú foi assim. Isaú era um homem que não conseguia esperar nada. Era uma pessoa que tinha um gênio incontrolável. Ele queria, eu quero comer agora, tem que ser agora. Não, não espera. E Jacó, muito esperto, sabia dessa fraqueza do irmão. Foi lá no meio do caminho preparar uma comida. Eu vou pegar meu irmão pelo estômago. O irmão chega, me dá um pouco dessa comida, eu não aguento mais, vou morrer de fome. Não, o que você me dá em troca? Não, eu morro de fome se eu não comer, me dá essa comida. Não, peraí. Você me dá o seu direito de primogenitura que eu te dou a comida. Você vê que não adianta essa droga de direito de primogenitura, não vai servir para nada. E se eu não comer agora, eu morro. E trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. Por um prato de comida, que ele podia ter esperado um pouquinho mais. Normalmente, a impureza entra na nossa vida porque a gente deixa entrar por causa das nossas fraquezas. A gente olha com olhos impuros, a gente deseja o que não precisa e o que não pode desejar, a gente cobiça o que não é da gente. Depois o Isaú percebeu, quando o irmão foi lá e roubou a bênção, enganou o pai e foi abençoado, ele chega desesperado. Pai, o senhor não tem nenhuma bênção para mim. Que ele chorou. E essa expressão que a Bíblia diz que ele chorou, ele deu um grito forte e alto, diz o texto. Ele foi rejeitado e ele deu um grito forte e alto. Eu tenho a impressão, deixa eu ver aqui, é Gênesis 27, que diz assim, né? Eu sou Isaú, seu filho mais velho. Isaac ficou agitado, começou a tremer muito e disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele será abençoado. Quando Isaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse, meu pai, dê a sua bênção para mim também. O texto que ele fala em hebraico, né? Ele diz assim, olha, bradou com profundo amargor, o texto diz, em hebraico diz assim, ele deu um grito forte, dolorido, alto, é o que o judeu chama de lágrimas tríplices, porque ele gritou forte e alto, são 3 vezes um choro, é um choro que vale por 3, que é a pior dor que alguém pode sentir nesse mundo. Por causa disso, ele deu um grito forte e alto. E ele foi rejeitado. Sabe por quê? Porque foi impuro. Que deixou que a impureza tomasse conta. A impureza suja os nossos olhos. São 3 coisas que nos impedem de ver a mão de Deus agindo. Você não
estar presente, não estar no centro da vontade de Deus, você faltar, você se encher de amargura, que para esse tempo de ajuda de Deus, para que Deus limpe o teu coração, e você deixar que o pecado te domine. Isso tudo atrapalha a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, com todo o povo de Deus, desde agora, para sempre. Amém. Nós vamos ouvir um canto com Sérgio Lopes, que diz assim: Deus está ouvindo o seu clamor. Aproveite esse instante para clamar a Deus e pedir ao Senhor que te livre de ser faltoso, de acumular amargura no coração, te livre do pecado, para que você possa ver o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
Babilônia não é teu lugar.